Olá, investidor e investidora! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do seu almoço de negócios. Eu sou Vinícius Custódio e nós vamos juntos até às 3 horas da tarde com muita informação, análise e opinião. Aquilo que realmente faz diferença para o seu bolso. Hoje é quarta-feira de cinzas. Vou te contar. Tem gente aqui na redação do TC que tá só o pó, senhoras e senhores. Dia 18 de fevereiro de 2026. Não é o meu caso. Não é o caso de Sandra Lacerda, de Marcelo Coutinho, de Leonardo Pinheiro, que sobreviveu a mais um carnaval, e também da nossa Amanda Fuzita, que tá aqui firme e forte. Você como tá aí do outro lado da tela? Se segurando ou tá ligado? Já está agindo, atuando no mercado desde ontem. Aqui, a coisa fechada. Mas lá nos Estados Unidos teve pregão. O S&P encerrou a negociação de ontem muito perto da estabilidade, uma leve alta de 0,12%. E hoje a gente vai te contar o que foi a movimentação ontem nas principais bolsas do mercado americano e o que está acontecendo hoje, que é o mais importante. Você já sabe, quarta-feira é dia de Marcelo Coutinho, todos os dias é dia de Sandra Lacerda. Sandra Lacerda, seja bem-vinda, boa tarde. Aproveitou seu carnaval, Sandrinha? Boa tarde, Vini. Aproveitei descansando. Eu tava Unidos do Netflix aí, não sei quem me acompanhou nessa também, quem também tava junto no descanso ao longo desse feriado. Mas pra quem aproveitou em casa, pra quem aproveitou nas ruas, nos bloquinhos, sejam todos bem-vindos ao nosso Almoção de Negócios, que começa agora com você, fazendo parte do programa junto com a gente, mandando suas perguntas, mensagens e dúvidas aqui no nosso WhatsApp, DDD 11, número 9, 3726 1318. Eu quero ver quem tá vivo aí, quem sobreviveu a esses dias de carnaval aqui no nosso Brasil, quem comemorou não só em São Paulo, mas também Rio de Janeiro, Salvador, tantos lugares ao longo desse Brasil. Conta aqui pra gente, mandando sua pergunta no WhatsApp e também no chat do YouTube. Você pode movimentar aí, eu já tô vendo o Paulo Pi, membro do nosso canal, mandando mensagem pra nós. Assim como ele, você também pode se tornar membro do canal, uma ajuda simbólica aqui no nosso programa, mostrando que você gosta do conteúdo que a gente faz. Também te convido a curtir o nosso vídeo, curtir a nossa transmissão, pra gente alcançar muitos likes no dia de hoje. Eu tô vendo aqui mais de mil pessoas conectadas, já é um número muito bom pra essa quarta-feira de cinzas, então conto com você junto com a gente até às 3 horas da tarde. Na sequência vem o Tarde TC News também, e você participa de tudo isso, de todas essas movimentações junto com a gente. Não deixe de seguir o nosso Instagram, @oficial TC News, e nosso TikTok, @TC News Oficial. Conto com você. É a chance do almoço de negócios angariar o maior número de likes da sua história, hein, pessoal? Por quê? Porque quando a gente pega a bola aqui, tem 1.600, 1.700 likes, a gente fala o quê? Pô, queremos 2.000 likes. Mas se você somar a quantidade de likes, são 300, 350. Hoje o programa começa aqui, ó, com 380 likes. Já tá com 403. Quem sabe a gente não bate aí 1.000 likes até a reta final do programa, até as 3 horas da tarde. E aí o Almoção de Negócios conseguiu 700 likes durante as 3 horas aqui de duração do programa. Pode ser? Espero que você tenha passado um ótimo carnaval, para você que gosta de festejar, para você que gosta de ficar em casa e descansou, para quem praticou esporte, para quem aproveitou esse tempo para estudar, que tenha sido aí um tempo valoroso. Estamos de volta e vamos com tudo. Mercado local, 1 da tarde. Tá bom? 1 hora da tarde, os trabalhos começam aqui na Bolsa Brasileira. Às 2 horas da tarde, tava até conversando com a Mari Bruno. Hoje é a Mari Bruno que apresenta o seu Tarde TC News. Gabriel Medina tá de folga. A Mari Bruno falou pra nós que 2 horas da tarde tem a divulgação do Boletim Focus, que geralmente é divulgado 8h25 da manhã, sempre às segundas-feiras, mas a semana, bem dizer, tá começando hoje. Então estamos de olho também nessa informação importante que olha pra macroeconomia do nosso país. Fechado, senhoras e senhores? Aqui comigo ele, Marcelo Coutinho, que fez aniversário no último dia 14. E nós comemoramos, hein, Coutinho? Seja bem-vindo. Que bela festa, hein? Gostou, Coutinho? Que bela festa. Já colocaram ali no chat, já que bateram fotos nossas. Coutinho lacrou no carnaval. Fotos dizem que ele estava vestido de bombeiro. Ah, é, Coutinho? Tava apagando muito fogo por aí? Mas você tava de bombeiro? Sim, você tá rápido, hein? Nossa, eu tô com retardo do feriado, você já tá assim? Então tava apagando fogo. Tá obrigado, com retardo, pessoal. Que tal? Obrigado, pessoal. Obrigado, Leila. Obrigado
Gabi, obrigado a todos. Foi ótimo, foi ótimo. Todo mundo mandando parabéns aqui pro nosso Coutinho. Foi muito bom. Coutinho gosta de rock. Falou, pô, comemorar meu aniversário, onde a gente vai? Levei o Coutinho aqui pra uma balada na região da Faria Lima. Quando chegou lá, tava tocando um funk. Coutinho não sabia o que fazer, se me matava, se aproveitava o ambiente, né, Coutinho? É. Sei que o Coutinho... E aí depois do funk veio... Pagode. Aí o Coutinho aguentou, o Coutinho não gostou muito não, foi embora quase 3 da manhã. Foi bom, foi bom. Léo Pinheiro também estava nessa. Léo Pinheiro tava em casa. Léo Pinheiro tava em casa. Eu nunca vi um ser humano tão confortável quanto o Léo Pinheiro. No seu habitat natural. Tava em casa. Tava em casa. Esse Léo é perigoso. Tava em casa. É muito perigoso. Vamos aos trabalhos, Coutinho? Bora trabalhar? Vamos nessa. Deixa eu agradecer aqui, ó, quem mandou mensagem no comecinho. Nós estávamos assistindo o fechamento de mercado de sexta-feira com o nosso Patrick Pazek. O Patrick Pazek tá no chat. Ele escreveu no chat: pessoal, eu não sobrevivi ao carnaval. Só o corpo tá aqui. Abração pro nosso Patrick. O Sérgio mandou mensagem. Foi o primeiro telespectador que escreveu para nós hoje. O segundo foi o Robson, membro do canal. O Robson, será que é o Léo que abre a programação? Ou já é o almoço de negócios? Não sei se você tá sóbrio aí. Você pode estar achando que é o Léo Levati que tá aqui. Eu posso fazer assim, ficar mais parecido com o Léo, mas não. É Vinícius Custódio, tá bom? Abraço aí, Robson, membro do nosso canal. A Denise Maciotti tá aqui com a gente também. Obrigado, viu, Denise? Membro do canal. Flávia Guedes, parceira de longuíssima data. Um abraço pra ela. Viu, Flávia? Membro do canal também. Kellen Mutz, telespectadora aqui, ó, das antigas. O @user falou: ó, pessoal, ainda bem que vocês voltaram aí, estávamos com abstinência. Nós também, faz muita falta. O Eduardo Prado tá por aqui, salve, salve para o Antônio, mandou mensagem para nós também no comecinho aqui da nossa transmissão. Quem mais? O Ervin Silva, monitorando de olho no DXY. Um abraço para o @Delano Maris, que escreveu para nós. O Mercado Investidor também tá aqui. Júnior Moacir, salve, salve para o VR Coxa. Quem mais? Deixa eu ver, a Denise já tinha mencionado. A Tim falou: aê, hoje tem TC News. A galera tava na dúvida se ia ter TC News hoje ou não, porque geralmente 6h30 da manhã já tem a transmissão. Tem TC News, senhoras e senhores, vamos nessa. Quem mais? Carlos Fontelli, muito obrigado, viu, Carlos? Ronaldo escreveu aqui pra nós também, mandou mensagem. O Marcos Couto, a Ângela Palkiner, obrigado, Ângela, boa tarde pra você também. Leandro França Dias, a Bruna mandou mensagem pra nós. Vini, que horas abre o pregão aqui na Bolsa Local? 1 da tarde, 13 horas horário de Brasília. O pessoal do chat já respondeu também. O Henrique, olha, o Henrique tá pedindo há um tempão. Vamos anotar, Sandrinha? Com certeza. Ele não é membro do canal, mas o Henrique tá há pelo menos uns 5 almoços de negócios consecutivos pedindo Recrusul. RCSL4. Hoje a gente fala de Recrusul pra você, prometo, meu amigo, aqui no programa em algum momento. Tá anotado. Obrigado, Henrique. Ó, o cara é persistente, hein? Brasileiro não desiste nunca. Deixa eu ver. O @Domínio tá por aqui. Obrigado, Domínio. Samir da Silva Rosa, membro do nosso canal. Coutinho, feliz aniversário. Está desejando aqui pra você. Foi no sábado, dia 14. O Alan pediu pro Coutinho analisar Vale 3. Vamos anotar também. É Recrusul, que é uma small cap. E Vale, que é simplesmente a maior de todas. Então nossa galera aqui tá de olho em tudo. Large cap, small cap. Um abraço para o Dourado, Rivotril, de membro do canal, também tá aqui. Coutinho, para toda essa galera para um TC de audiência, vamos começar com o mercado internacional dessa vez, Coutinho? Bora. Porque teve pregão ontem nos Estados Unidos, tem pregão hoje também rolando por lá. Eu e a Sandrinha, junto com a Amanda, nossa produtora, preparamos aqui uma bateria de notícias, de informações que olham para importantes ações americanas, mas você começa de olho no S&P, Dow Jones, Nasdaq, Russell 2000. Com você, Coutinho. Então vamos lá, pessoal. Bom dia novamente. Boa tarde. Acorda! Lindo. Obrigado pelo final de semana, viu, lindo? Eu adorei a sua presença no final de semana, isso? Viu, lindo? Não, pessoal, eu fiquei só na sexta-feira, fim de semana aí, ó, já não sei de nada. O Custódio tava junto. Comigo não morreu. Não tô nessa. Vai, Coutinho. Bora, vamos lá, pessoal. Bom, o mercado americano tá no 0-0.
E olhando os 3 gráficos, a gente segue dissonante, né? Então, olha só, quando eu vou para Dow Jones, assim, o movimento do mercado americano no feriado foi o mesmo, né? Então você tem a queda e a inflexão para cima. A diferença, de novo, e ela se mantém. Dow Jones inflexiona na parte superior, S&P 500 inflexiona dentro do canal, na parte aqui 6.800 sobe, vai de novo buscar 7.000 pontos. A vida do S&P 500 é essa, é chegar nos 7.000 pontos e não conseguir passar. Nasdaq, e aí a gente olha de novo para as techs, aí a gente vê a coisa com o cenário pior. Você vê que você tem o mesmo movimento, ou seja, você tem a queda, você tem o mesmo movimento de inflexão. O mercado americano hoje sobe, mas no geral você ainda tem essa dissonância das 3. Dow Jones está em cima, S&P 500 está no meio do canal e Nasdaq, como as techs apanharam mais, Nasdaq está mais para baixo. Russell 2000, essa também não muda muito. Você vê que ela está ou entre a parte inferior do canal ou a respectiva média. Então, mercado americano, ok, né? Assim, a inflexão, ela de qualquer forma não é ruim, porque ela monta um pivôzinho de alta, então me dá uma expectativa que o mercado americano suba, mas aí de novo, tomando S&P 500 como parâmetro, a gente segue lateralizado, o S&P 500 desde segunda quinzena, outubro 25, e o S&P 500 vem morosamente lateralizado entre 6.800 a 7.000 pontos lá fora. Obrigado, viu, Coutinho? Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP. Bitcoin operando perto da estabilidade, recua 0,30% agora. O Ethereum cai 0,58%. Solana cai mais, quase 3% de marcha ré. E XRP, Ripple, recuando 0,44%, $1,46, Coutinho. Pessoal, no caso do Bitcoin, vamos dar um foco maior aqui, né? Porque a gente sabe que é a maior posição de vocês, né? Então, assim, Bitcoin não melhora. Bitcoin eu já venho falando desde dezembro, talvez, a hora que esse cara tava aqui nesse imbróglio entre 80 e 90 mil dólares, que era para tomar cuidado. Então, assim, o Bitcoin segue lateralizado. Essa formação aqui, ela, de novo, é um envelope de baixa. Então, o Bitcoin, ele segue ainda com viés baixista. Então, quem tá comprado no Bitcoin, fica atento. Compra cá e compra cá e compra cá. E já falei, isso pode dar muito errado. Então, assim, o objetivo do Bitcoin, a gente perdeu 78 mil dólares, a gente está indo buscar 56 mil dólares, a formação de curto prazo é o envelope de baixa. Então, por favor, quem está comprado o Bitcoin, quem gosta de comprar Bitcoin, quem quer comprar o Bitcoin, avalie bem a tua estratégia, porque isso aqui pode dar errado. Se o Bitcoin bater 56 mil dólares, a gente já falou, o próximo ponto é 24. Quando eu vou para Solana, 82 dólares, praticamente na mesma figura do Bitcoin para baixo. Quando a gente vai para Ripple, 14623, mesma figura para baixo. Quando a gente vai falar de Ethereum, mesma figura também para baixo. Então você olha que os 4 ativos, pelo menos esses 4 que a gente monitora, eles têm figuras gráficas bem congruentes, todas elas baixistas, em especial, novamente, o Bitcoin. O Bitcoin chegou a tangenciar os 56 mil dólares, ele deu uma respirada, mas nota que essa respirada não fez com que esse cara subisse. Então ele permanece lateralizado, ele vai afunilando numa figura de convergência. Então, de novo, pessoal, por favor, quem vai comprar Bitcoin, fica atento, porque vai estragar o carnaval. Agora tem que pagar a fatura do cartão de crédito. Se depender de sacar Bitcoin, vai tomar prejuízo. Obrigado, viu, Coutinho? Salve, salve pra Carla Khaled, membro do nosso canal. O Richard Tomás também tá por aqui. O Rafael, torcedor do Vasco. O Roberto também mandou mensagem pra nós. Ele falou: Vini, você tá colocando alguns papéis na listinha? Dá pra colocar Itaúsa? Dá também, né, Sandrinha? Itaúsa. É Recrusul, Vale Itaúsa, pedidos aqui da nossa audiência. Paquita Trader também já escreveu pra nós. Obrigado, Paquita. São praticamente 1.400 aparelhos conectados de forma simultânea. 552 likes. Queremos 1000zão. Vamos fechar em 1000. Até às 3 horas da tarde, você nos ajuda nessa missão. Coutinho, hora de falar de commodity, meu amigo. Vamos primeiro com o petróleo, por gentileza, petróleo Brent. Nós temos o Brent subindo hoje, 3,05%. Aqui vai ser importante. Ontem, terça-feira, foi um dia relevante no que diz respeito às negociações envolvendo Estados Unidos e Irã, a fim de chegar num consenso para evitar qualquer tipo de conflito bélico. O primeiro-ministro do Irã classificou o encontro como sendo um encontro muito positivo, em que as duas nações vão trabalhar juntas para construir um documento a fim de que a coisa fique legal para os dois lados. O Irã, inclusive, se colocou à disposição para parar o enriquecimento de urânio, desde que os Estados Unidos tirem
algumas sanções impostas ao país. Então tem aqui o início de uma negociação, foi o segundo encontro entre representantes das duas nações. O petróleo, apesar dessa sinalização positiva, o petróleo sobe, porque a sinalização é positiva, mas também os Estados Unidos enviaram um segundo porta-aviões para a região do Estreito de Hormuz, e a Guarda Revolucionária do Irã também realizou um trabalho militar ao longo do fim de semana agora que passou na região. Então a coisa está caminhando do ponto de vista do relacionamento internacional, mas os exércitos, a parte bélica dos dois países também continua trabalhando. Petróleo avança 3% de alta para o Brent. Se você conseguir, Coutinho, colocar aquele quarteto que você sempre coloca, podemos colocar o Brent, podemos colocar o ouro. O ouro tá de volta a $5.000 a onça Troy, senhoras e senhores. Nunca critiquei, nunca duvidei do ouro. Olha, realmente foi uma leve correção para esse ouro para retomar a movimentação de alta. $5.002 a onça Troy do ouro, que sobe 2,55%. E a prata? A prata sobe também, avança 6,15% na região de $78. Nós temos petróleo, nós temos ouro, nós temos prata e vamos colocar ali, Coutinho, por gentileza, o contrato do cobre. Cobre, COPPER, MAR, de março 26. COPPER, MAR26. Copper é o contrato do cobre, por gentileza, que avança nesse instante 1,82%. Vamos falar de commodity com você, Coutinho. Bora, então vamos lá, pessoal. No caso de commodities, a gente vai começar com o Brent, tá? Então o petróleo Brent mudou, né? Então o petróleo Brent vinha num canal de baixa, esse canal de baixa ele é rompido e ele é confirmado. Então já não se fala mais em petróleo em queda, se fala em petróleo em alta. Quando você olha para o Brent permanece altista, agora você tem aqui envelopão de alta, tudo sob controle para o Brent subir. Brent lateralizado entre 65 e $70, rompendo $70, 70,37. O objetivo desse cara é 7,5 no 3. Então, primeira coisa, né, é cravar que o Brent já não tá mais em movimento de queda. A gente sai do Brent e a gente vai pro ouro. O ouro tá bonitão na foto. Call de compra de ouro foi $4.540. O ouro cota, como o Vini comenta, $5.003 agora. A formação gráfica do ouro, ela é melhor que a formação gráfica da prata, só que não ideal. Então você tem aqui uma possível formação de envelopezinho, tudo sob controle. Quem comprou aqui naquele meu call a 4.500 tá felizão ou felizona, tudo sob controle, deixa eu subir. Agora, o ouro, para destravar, o ouro tem que ir acima de 5.092. Então, vamos dar uma olhada para ver como é que esse cara se comporta. Quando a gente olha para a prata, ela também teve um call de compra a $74,60, só que nota que o gráfico da prata, ele é praticamente o contrário, né? Enquanto no gráfico do ouro você tem uma afunilação, ele vai afunilando de forma ascendente, na prata isso é descendente. Então a formação aqui é ruim, essa compra ok, pode manter, mas essa compra tem que ter um stop. E isso aqui tem muita probabilidade de stopar. Para encerrar, o Vini pediu para a gente entrar com o contrato de cobre. No caso do contrato de cobre, a formação gráfica aqui também já diz tudo, né? Você tem uma lateralização na parte superior do gráfico. Isso aqui é o gráfico do Bitcoin atrasado. Se você olhar, esse cara sobe, esse cara lateraliza e esse cara já vai começar a descer. Aqui você tem um triângulo descendente, então a pianinho, esse cara vai colocar um suporte, a gente vai cravar aqui, talvez, deixa eu ver, pode ser, $569, esse é o suporte desse cara. Se perdeu que 569, confirma, esse cara vai para baixo. A formação gráfica é uma distribuição descendente, a probabilidade que esse cara caia é gigante. Muito bem, valeu meu parceiro Marcelo Coutinho. Vamos falar de equity a partir de agora, ainda olhando para os Estados Unidos. Tem um ativo aqui que acho que a gente nunca fibou ele, Coutinho. New York Times, o jornal certamente você conhece, mas acho que nós nunca fibamos. NYT é o código de negociação, porque tem notícia. Olha só, já tá aqui na minha tela, Leozinho vai compartilhar para quem tá nos acompanhando com imagem. Warren Buffett monta a posição
de 351,7 milhões de dólares no New York Times e reduz a exposição na Amazon. A matéria está na Bloomberg Linha e Sandra Lacerda tem mais detalhes. A Berkshire Hathaway de Warren Buffett reduziu a sua participação na Amazon em mais de 75% no quarto trimestre, ao mesmo tempo em que aumentou a sua participação no New York Times. A Berkshire, sediada em Omaha, no Nebraska, adquiriu 5,1 milhões de ações do conglomerado de mídia nos 3 meses até dezembro. Uma participação no valor de 351,7 milhões de dólares no final do ano, de acordo com o registro regulatório na terça-feira. A Berkshire comprou pela primeira vez uma participação na Amazon em 2019. Buffett disse na época que, apesar de uma aversão histórica a ações de tecnologia, ele tinha sido um idiota por não comprar, entre aspas, ele mesmo dizendo isso, as ações da gigantesca de varejo online antes. Atualmente, ele possui cerca de 2,3 milhões de ações da empresa. Também no quarto trimestre, a Berkshire continuou a reduzir suas participações no Bank of America e na Apple, reduzindo-as para 7,1% e 1,5% respectivamente. Desculpa, Sandrinha, pode terminar. Ia só terminar, Vini, falando que o Buffett começou a cortar essas posições em 2024. Boa, fechado, Sandrinha. Vamos passear, Coutinho, por todos esses papéis mencionados aqui na Bloomberg Linha. Então, começando com New York Times e depois Amazon. Por gentileza, Coutinho. Bora. Vamos lá, pessoal. Olha só. Essa a gente nunca fibou. Não. Essa daqui pra mim é a primeira vez também. Quando eu olho pra New York Times, assim, informação gráfica tá bonitona. Você tem aqui um envelopão extremamente bem desenhado, bem comprados. Me chama a atenção esse pavio gigantesco no semanal, e quando você vai no diário, você também tem um pavio gigante para cima. De qualquer forma, em termos direcionais, beleza? Você tem aqui um envelopão, pode fazer novas compras acima de 7345, o objetivo desse cara 8038. Fechado, obrigado, viu, meu parceiro? Agora é Amazon, Coutinho. Vamos com Amazon. Amazon, que você vai observar aí, teve uma queda importante pós-balanço. Quando a gente olha no gráfico diário, isso fica mais evidenciado ainda, tem um espaço ali no gráfico, e não conseguiu se recuperar. Tá longe daquele patamar. Você vai falar, teve um telespectador, quem foi? O Felipe falou, Vini, é bom lembrar que o Buffett se aposentou da Berkshire. Realmente, ele anunciou sua aposentadoria no último evento, né, da Berkshire, recebeu acho que 10 minutos, uma salva de palmas, tal, né, o respeito e a admiração que o Warren Buffett tem no mundo inteiro como sendo um investidor muito consistente e que entrega resultados há muito tempo. Mas até onde eu li, esse agora é o último semestre dele. Então ele vai se aposentar realmente, você já sabe quem vai ser o próximo CEO. Ele já é um senhor de idade, então é difícil você conseguir, apesar de ser genial, manter o ritmo que o mercado financeiro exige. Então realmente ele vai sair, vai deixar o comando da Berkshire para outras pessoas, mas ainda é ele que está tomando essas decisões. Ele encerra agora nos próximos 3 meses, esse é o último semestre de Warren Buffett à frente do império que ele construiu. E a ideia de montar a posição em New York Times ainda é de Warren Buffett. E também de diminuir a posição em Amazon, que é o papel que a gente vai falar agora, Coutinho. A Amazon a gente já tinha dado que era venda, né? Então a gente está aqui numa longa distribuição. Você tem aqui a quebra dos 215, objetivo 188. Quando você vai para curto prazo desse cara, né? O Vini falou para ir pro diário. Você tem um envelopão de baixa desenhado. Então aqui, sem grandes novidades. Você tem a queda, você tem a lateralização, posterior queda. Então aqui não tem o que falar. Comprados em Amazon estão mal comprados. O objetivo desse cara é 188 dólares e 30. No caso de Apple, quando você dá uma olhada para maçã, Apple também tá numa figura muito ruim, né? Você tem aqui ela primeiro dentro de um canalzão, 243288. Quando você pega e você dá uma limpada no gráfico, você vê que você oscila, mas você começa a fazer aquelas figuras ruins, né? Então você tem uma alta, uma lateralização e uma alta. Aqui você tem uma queda, uma correção para uma queda. Aqui ele começa a fazer uma eventual figurinha de convergência, mas essa perda de topo aqui já denuncia que esse cara é para baixo. Então, quem está comprado em Apple, por favor, atenção. A priori está mal comprado. Independente se eu estou certo ou estou errado naquele topo, você está mal comprado em função desta longa lateralização.
Se esse cara começa a fazer, além da lateralização, um afunilamento rumo à média, isso piora ainda. Então, por favor, comprados em Apple, fiquem atentos. Gráfico longo, gráfico grande em termos de amplitude de movimento, ou seja, também qualquer reação do papel, a não ser por uma notícia, acaba ficando lenta e aí você vai acabar ficando preso ou presa em Apple. A Sandrinha também leu, Coutinho, que o Warren Buffett reduziu posição em Bank of America. BOFA! Por gentileza, vamos lá. Se a gente sai do setor de tecnologia, a Amazon reduziu posição, Apple reduziu posição, Bank of America também, Coutinho. O código de negociação é BAC, BAC. Tá. BAC. Então, eu não tava achando esse cara aqui ia passar vergonha na arrancada. Calma, Coutinho. Na arrancada. É igual no carnaval. Procurar certinho, você encontra o que você tá buscando. Não é não, Coutinho? Não sei. Não. Então vamos seguir falar de Bank of America, que é mais seguro para todos nós. Bank of America cota $53. E você tá agitadinho. Bem animado, Coutinho, animado. Foi bom, carnaval lindo, ó. Pô, o que eu mais fiz na vida foi jogar pickleball, Coutinho. Muito obrigado pelo convite, viu? Eu tô aguardando, inclusive, mas... O pessoal falou que você estava em recuperação. Desde sexta. Bank of America cota $53,39, lateralizado, formação gráfica ruim. Na verdade, todos esses fibos desenhados aqui, você pode substituir por uma figura gráfica muito semelhante à Apple, e aí eu acho que eventualmente fica até mais didático. Olha só, o Bank of America lateralizado entre 5,157, formação gráfica tão ruim quanto a formação gráfica de Apple, longa lateralização em região de venda. Então, além de estar lateralizado em região de venda. Então, comprados, fiquem atentos. O teu stop está abaixo de 5,128. Obrigado, viu, Coutinho? Praticamente 1.600 aparelhos conectados de forma simultânea. Obrigado a você do outro lado da tela. Temos 672 likes. Queremos 1000zão até as 3 horas da tarde. Pelo ritmo, a coisa vai funcionar bem. A Nadir Viana, membro do canal, escreveu aqui, pediu DASA. Daqui a pouquinho a gente vai mergulhar nos ativos domésticos. E aí DASA vai entrar na nossa listinha também. Inclusive porque a Nadir, membro, tem sempre prioridade. Salve, salve pro Rafa. Quem mais escreveu pra cá? O Gilson Alves e o Patrick Pazek interagindo com a galera no nosso chat. Próxima matéria, senhoras e senhores, fala de uma verdadeira novela. E esse é um termo bom. Na verdade, o melhor termo aqui, ó, o Leozinho vai compartilhar minha tela, é um capítulo novo nessa série longa que ninguém sabe o final. Warner reabre negociações com a Paramount em nova reviravolta em disputa com Netflix. Aqui ninguém é de ninguém, todo mundo quer pegar a Paramount. Será que vai sobrar para Netflix? Será que vai dar para Warner? Tem novo capítulo nessa história. Sandra Lacerda, com você, Sandrinha. A Warner Bros. Discovery disse hoje que retomará as negociações com a Paramount Skydance, preparando o terreno para uma potencial guerra de ofertas com a Netflix. O movimento ocorre após a Paramount ter melhorado na semana passada a sua oferta hostil de 77,9 bilhões de dólares, totalmente em dinheiro por toda a Warner, incluindo seus canais a cabo CNN e também TNT. A Warner disse que a Paramount indicou estar disposta a aumentar a sua oferta de $30 para $31 por ação se a companhia concordasse em abrir negociações. O aumento de preço não fazia parte da última oferta pública de aquisição divulgada pela empresa. Vamos passar pela cotação das 3 companhias mencionadas pela Sandra Lacerda. Netflix, que sobe 0,77% agora. Deixa eu até compartilhar aqui com você a minha tela. Black Arrow da Anelógica, tá aqui, ó. Netflix, Coutinho, NFLX, tá bom? Warner Bros. Código de negociação dentro da Black Arrow. WBD-US. WBD-US avançando 0,59%. E a Paramount é negociada pelo código PSKY. P-Sky agora avançando praticamente 3%. Olha, a Warner acaba de renovar a máxima intradiária, o papel tá beirando aqui o patamar de $29. Por gentileza, Coutinho, bola contigo. Aí, só porque quando a gente fala sobre essa negociação, vamos ver se isso tá ou não, Coutinho, na sua avaliação técnica fazendo preço. Netflix, Paramount e o Warner renovando máxima intradiária, lembrando que não é a Warner que está sendo adquirida não, é ela que está comprando a Paramount, pelo menos quer comprar, tá nessa disputa com a Netflix. Você, Coutinho? Olha só, Vini, no caso de
Netflix. O gráfico segue horroroso como estava. Meu então, assim, Jesus Cristo. quando você olha para o gráfico de Netflix, esse gráfico aqui ele já vem caindo desde sempre. Esse cara atingiu um suporte aqui nos 77 dólares certinho. E a priori não dá sinais de que vai subir, né? Ou seja, quando ele bate numa terceira, o ideal é que esse cara venha aqui, bate e sobe. Se esse cara bate e começa a lateralizar, aí vira um lenga-lenga, ele vem para baixo, que nem aqui, ó, bate e sobe, começa a lateralizar, lenga-lenga cai, e a vida vai sempre fazer o mesmo desenho. Então, Netflix tá ruim, cai, 77 dólares, e aí rumo a valores inferiores. Quando você vai para Warner cota 28 dólares e 89. Essa daqui, ok, tá melhor. Formação gráfica, não é essas coisas. Quando você olha Google tem exatamente esse desenho aqui também, ó. Então você nota que esse tipo de desenho aqui também não é lá muitas coisas, né? E de cara subiu, fez um envelopão, subiu, lateralizou, subiu. Até aqui, beleza. Chegou aqui, o papel travou. Travou, chegou a cair, sobe de novo. Então aqui esta parte da figura gráfica, ok, tá comprado em Warner? Beleza, eu colocaria um stop, porque eventualmente esse cara vai fazer topo aqui no 29 e vai fazer fundo em 27,50, 27 dólares. Então também nada muito interessante para fazer com esse cara agora. Quando eu olho pra Paramount, essa daqui ela meio que segue Netflix. Então assim, cai como se não houvesse o amanhã. Cota 11 dólares e 12 centavos. Também chegou numa região onde esse cara tem que se decidir, já se decidiu e a priori se decidiu pela queda. Então, de novo, o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter batido e subido. O que ele fez? Ele caiu e lateralizou. Então, já montou o envelope de baixa. Paramount a priori também é para baixo. Então, você tem Paramount e Netflix para baixo e Warner... ok, se tiver comprado, cola o stop para eventualmente tangenciar aquela região de 29 a 27 dólares e 50 a 27 dólares. Mais uma notícia, agora do valor econômico, senhoras e senhores, matéria do Vitor Rezende. Barclays abandona o pessimismo com inteligência artificial e vê valor no crédito de Oracle e Amazon. Lembrando que a análise técnica de Amazon já foi feita pelo nosso Marcelo Coutinho, então a gente vai focar mais em Oracle. Primeiro com você, mais detalhes. Sandra. Depois de adotar um viés pessimista no fim do ano passado com a dívida das Big Techs, o Barclays virou a mão e passou a recomendar a venda de CDS da Amazon e a compra de bonds da Oracle, em meio à reprecificação do boom de investimentos em inteligência artificial. Ao observar as necessidades de financiamento de cada hyperscaler, os profissionais do Barclays elevaram a estimativa de emissão pública de bonds investment grade de 105 bilhões de dólares para 145 bilhões de dólares nesse ano, bem acima dos 109 bi emitidos no ano passado. Coutinho, com você, lembrando, reforçando, a Amazon já foi analisada graficamente, chegou a vez de Oracle, Coutinho. Bora. Olha só, pessoal, o gráfico de Oracle tá ruim, né? Então, assim, a gente já vem falando de Oracle há um tempão. Desde quando esse cara tava ali nos 270 dólares. Então, assim, cai como se não houvesse amanhã. Esse cara bateu nos 155 dólares, que é a terceira do Fibo, né? Então, aqui de novo, né? Deveria ter batido, deveria ter subido. O que ele fez? Bateu, lateralizou. Então, o Oracle aqui segue condenada. Próximo objetivo de Oracle é 118 dólares, comprados, que não precisa nem falar, né? Comprados, extremamente mal comprados nesse cara. Coutinho, quero bater uma boleta de Oracle imaginando uma possível reversão. Segura mais um pouquinho, ainda não é a hora. A hora que ele montar um pivôzinho de alta ali, que ele fizer uma figurinha bacana, eu vou ser o primeiro a falar para vocês comprarem, assim como a gente fez, por exemplo, aquela compra de São Martinho, da R$14,80. Oracle ainda não virou, formação tá extremamente pesada, tá que nem Mercado Livre, segura um pouquinho que a gente vai comprar Oracle, mas vai comprar ela na hora certa, ainda não tá na hora de comprar Oracle. Pra gente encerrar o nosso giro corporativo com foco no mercado americano, chegou a vez de falar de McDonald's, Coutinho, código de negociação MCD. McDonald's testa cardápio para quem usa canetas emagrecedoras. Quando a gente fala dessas canetinhas mágicas aí, que tem como o princípio ativo o GLP-1, a gente pensou já aqui no Almoço de Negócios, a gente já falou de rede de farmácia,
a gente já falou dos laboratórios, mas a gente não tinha falado ainda sobre restaurantes que podem mudar o seu cardápio justamente para conseguir atingir esse público. E o McDonald's parece que está caminhando nesse sentido. Sandra, estamos no portal Poder 360 e você tem mais detalhes. A rede de fast food McDonald's está desenvolvendo estratégias para atender consumidores que utilizam as canetas emagrecedoras da classe GLP-1 para perda de peso. Segundo o site Business Insider, os testes foram anunciados no dia 11 de fevereiro durante teleconferência de resultados da empresa. O objetivo é adequar o cardápio para não perder os clientes que tomam esse tipo de medicamento. Geralmente, após o início da medicação, eles apresentam apetite reduzido e preferência por alimentos proteicos. A vice-presidente da empresa, Jill McDonald, afirmou que a equipe trabalha em ideais para atender melhor esse público a longo prazo. Ela citou produtos já existentes que atendem ao perfil, como o sanduíche Sausage Biscuit e as tiras de frango McCrispy. Muito bem, vamos ver aí se de fato isso vai conseguir atingir o seu objetivo, se vai capturar esse público que está utilizando as canetas emagrecedoras. Coutinho, McDonald's no braço. Epa, você gosta de sanduíche, Coutinho? Nem sei o que é isso, prefiro não opinar. Nem sei o que é isso, prefiro não opinar. Melhor, né? Melhor, né, Coutinho? Na verdade. Vamos se proteger, né, Coutinho? Sanduíche, não sei o que é isso. Vamos fazer esse head, Coutinho. E McDonald's parece que tá bonito aí, Coutinho, tá nada. O McDonald's tá bonitão, bateu ali numa terceira de FIBO a $332. Agora a Mac deveria fazer leve queda posterior alta. Comprados, bem comprados. Curto prazo deve tomar um calorzinho aqui, ó. Esse cara deve ir a $319 para posterior alta. Inclusive, McDonald's está retestando o topo histórico, então a priori tá tudo belezinha, tá bom? Comprados, bem comprados, fiquem atentos, eventual queda posterior alta. Não é um ativo que faz assim, Coutinho, eu quero entrar e vou comprar Mac. Não, tem coisa melhor para comprar. Mas se quem já eventualmente está posicionado em McDonald's, aí beleza, pode mandar bala. Mas abrir posição em Mac, não, a gente tem coisa melhor aberta já. Obrigado, viu, meu parceiro Marcelo Coutinho, senhoras e senhores. A gente vai fazer uma transição agora para sair do mercado americano, para chegar no mercado local. Antes tem um pedido de um telespectador, Coutinho. Manda. Eu achei que o nosso telespectador é que passou o nome aqui, eu anotei. O pedido é CCJ. Falei, ele quer que o Coutinho analise a Comissão de Constituição e Justiça no Senado, mas não é. É a Cameco Corp. É uma empresa que está diretamente relacionada a urânio, viu, Coutinho? Por gentileza, pedido do nosso telespectador, membro do canal. Bora, olha só. CCJ a gente vem acompanhando há um tempinho também, né? Então, assim, a figura gráfica não é boa. Se você quiser dar uma olhada no futuro do CCJ, olha para Tesla. É o mesmo gráfico, só que Tesla tá adiantada, tá? Então, assim, o problema desse cara é que quando esse cara pegou e montou o pivôzão, até aqui tava bonitão, né? Então ele subiu, corrigiu o pianinho, foi lá na terceira linha, começou a subir. Então, até este movimento aqui, o Cameco tava bacana. Quando o Cameco pega e começa a lateralizar, ela começa a abandonar esse pivôzão e começa a montar um envelope. Então, assim, quem tá comprado, ok, teu stop é abaixo de 1,0793. Se esse cara subir, o que é muito pouco provável, porque essa figura geralmente não faz isso, beleza, a gente segue felizão, você também vai ficar felizão ou felizona. Só que não é o que a probabilidade diz. A probabilidade é que esse cara vai cair. Dá uma olhadinha em Tesla, atrasa a Tesla um pouquinho, você vai ver exatamente esse desenho. Então, assim, também não é ativo para entrar, tá? Tá comprado, ok, só coloca teu stop ali abaixo de 1,07, vamos ver se ele efetivamente, se eu tiver errado, se efetivamente esse cara sobe, mas a probabilidade é bem baixa. Fechado, Coutinho, muito obrigado. Pra gente fazer essa transição, ainda no mercado americano, vamos com o EWZ, o ETF que replica aqui a performance das principais ações negociadas na Bolsa Brasileira. O EWZ sim foi negociado lá ontem, né, Coutinho, no mercado americano. Qual que é a fotografia, por gentileza? Ó, o EWZ tá bonitão. Ah, peraí que eu fibei ao contrário, de cima para baixo. O EWZ tá bonitão. Formação gráfica desse cara, você tem ele cotado a $38,14, mas o mais importante
que a gente vai olhar para a EWZ não é o valor de face em si, mas é a figura gráfica que esse cara monta, né? E você vê que o EWZ montou aqui um belo de um envelopão, então isso é muito bom, né? Até porque, como o Vini comenta, como você tem a negociação lá, hoje, na hora que o mercado brasileiro abrir às 13 horas, eu peço, por favor, que vocês aguardem. Lembra do acoplamento? O mercado deve dar uma bela de uma balançada, a gente ficou aí dias sem movimentação, dias que o mercado subiu, dias que o mercado caiu, então você tem o acoplamento natural. Então, tanto na abertura do futuro, que abrem juntos, futuro e mercado à vista, deixa esses caras acoplar, a gente já vai chegar no futuro para falar da rolagem do contrato, que também é hoje, tá? Então assim, EWZ, bonitão, deixa subir, melhora $38,57, objetivo desse cara $40,92. Vamos falar de alguns ADRs, Coutinho, se você conseguir aí já colocar o ADR de Vale, por gentileza, negociado nesse instante na região de $16, $16,18, subindo quase 2%. Vamos já emendar e falar do ADR de Petrobras, PBR, avançando 1,46%, em linha com o avanço também que acontece na cotação do petróleo Brent. E ainda vamos falar de Embraer, por gentileza, Coutinho, MBR. Acho que o ADR não mudou ainda não, acho que o ADR ainda continua sendo MBR, recuando cerca de 3,5% na região de $52. Com você, Coutinho. Vale, deixa eu colocar o último que você pediu, você colocou Petro, né? Petro, Vale e Petro, Embraer. Vale e Embraer, isso. Petro, Vale e Embraer, por gentileza, Coutinho. Só que Petro é PAB lá fora, né? PBA, deixa eu ver. Petro, eu coloquei PBR aqui. PBR, Petróleo Brasileiro, fechou. Double clique, zoomzão e fecha esse cara, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte, pessoal, nós vamos discutir e vamos dar uma aula rápida de beta EWZ. Pronto, tá lá. Olha só, pessoal, quando você olha para os gráficos de Petrobras e para os gráficos de Vale, você vê praticamente a mesma coisa, né? Então, olha só, quando você olha para Vale bonitão, sobe, lateraliza para subir, Petro sobe, lateraliza para subir, EWZ sobe, lateraliza para subir. Então, aqui por uma questão de beta, né? Ou seja, as ADRs logicamente se acoplam o EWZ lá fora, assim como no Brasil, os papéis de Petro e Vale se acoplam, e são beta positivos, ou seja, tem a mesma movimentação que o índice Bovespa, se acopla no próprio Ibov à vista cai. Então, Petrobras, $15,23, você tem aqui uma compra especulativa sob suporte, o objetivo desse cara seria pegar e bater ali, e rompendo 15,92, que é o ali, aí você tem a alta boa para esse papel. Então, pode ser monitorado, já a gente translada para Brasil. Quando você fala de Vale, Vale tem exatamente o mesmo desenho, Vale também já venho falando insistentemente aqui para mercado local de compra de Vale. Também você tem praticamente o mesmo desenho, uma compra especulativa sobre suporte a $16,20, objetiva $17,34, e aí depois, se esse cara rompe, também vai ficar todo mundo felizão. E nota aqui, de novo, quando você faz a equiparação dos três gráficos, todos eles praticamente com o mesmo desenho. Fechado, Coutinho. E a Embraer, que eu mencionei, acho que trocou o código também lá, viu, Coutinho? Trocou? EMBJ. O ADR de Embraer negociado na Bolsa de Nova York, na NYSE. Por gentileza, Coutinho. Achou aí? Deixa aqui, achei. EMBJ, Coutinho. Bora. Tá olha na casa só. dos $70? É esse aí. Esse aí, $73. Isso aí. O gráfico até aqui, ele tá bom. Se ele virar o gráfico de CCJ, aí fica ruim. Para ele virar o gráfico de CCJ, eu preciso de 2 candles lateralizados inferiores ao candle de hoje. Então, assim, para dar uma fibada em Embraer, beleza, a gente vai pegar e vai fazer pianinho. Você tem a compra de Embraer certinha, $69,66. Embraer lá fora ainda está em ponto de compra, pode comprar, compras pequenas, parciais, preço médio positivo. Vai levar a Embraer a $81,41. Qual é o meu senão? Se Embraer lateralizar e fizer igual a CCJ, coloca a CCJ do lado de Embraer e você vai ver que se eu tiver 2 candles na parte inferior de $73, aí a figura vai dar uma azedada. Então, assim, quiser aguardar, ok. Quiser fazer uma comprinha meia mão, ok. Só não encha a lata, porque se eu tiver certo e Embraer lateralizar, você vai ficar preso.
Obrigado, viu, Coutinho? Vamos agora sim falar a respeito do mercado brasileiro. Passeamos pelo EWZ, por algumas das principais empresas locais aqui que tem o seu ADR negociado lá nos Estados Unidos. Agora a gente fala de índice e de dólar também. Você lembrou muito bem, Coutinho. Para quem tá aí operando WNG26, atenção, é rolagem no contrato. Fica à vontade para trazer para nós, Coutinho, a fotografia da semana passada, do que foi a performance de índice e de dólar. E daqui a pouco a gente fala de equity mais uma vez, Coutinho. Então tá bom, bora lá. Então vamos pegar, eu vou colocar no gráfico semanal pra gente poder pegar a semana passada. Sim. E aí no caso do índice, pessoal, pelo amor de Deus, atenção, quarta-feira mais próxima do dia 15 em meses pares, você tem a rolagem do contrato futuro no Brasil. Então na minha tela já tá o J26, tá? Não dá pra, ou seja, quem tem posição no G tem que transladar pra cá. O G ele dura um pouquinho, entendeu? E ele vai perdendo liquidez de forma quase que exponencial durante o dia. Do meio-dia para frente ele fica que nem o dólar também, o dólar até mais agressivo, tá? Então assim, já vou fazer a rolagem do contrato e já vou fazer a apresentação para vocês em termos de índice futuro no J. Quando você olha para os candles, então o que a gente tem? A gente tem manutenção de mercado altista, isso eu já tinha cantado, o mercado segue altista, você tem sim uma pressão vendedora, você tem pavio em cima, pavio em cima, pavio em cima, então você vê que o mercado sobe, mas o corpo fica pequeno, então assim, o mercado vai subindo, mas ele vai subindo meio que na marra. De qualquer forma, é para desesperar? Não, quando eu olho para o gráfico, eu tenho uma lateralização com montagem de pivô de alta, então a priori não tenho nenhum sinal de que o mercado está virando. Eu posso alegar que o mercado está desacelerando, até aí beleza, sem grandes novidades, mas falar que o mercado virou, não, o mercado ainda é altista quando eu olho para o índice futuro. Quando eu olho para o dólar, na semana passada você tem uma mega desaceleração, olha o doji que esse cara resolveu fazer, você tem esse cara a R$ 5,231, aqui já vale, né? Cai menos, vira, sobe. Então aqui eventualmente ensaia uma figura de reversão, ainda que eu tenha espaço para cair a R$ 5,138, eu já noto que no caso do dólar eu posso ter também uma figura de desaceleração com presença de pavio, no caso do dólar, presença de pavio na parte de baixo. Então assim, índice para cima, dólar para baixo, ambos em região de inflexão, índice tentando virar uma venda, dólar tentando virar uma compra, ambos lateralizados, você tem distribuição no índice, você tem acumulação no dólar, mas se tiver que cravar, não tenho virada. O que a gente vai fazer? Aguardar a abertura uma hora, deixar o mercado acoplar. Day traders de plantão, eu iria pianinho, a não ser que você esteja com muita saudade de bater boleta. Espera o mercado, a gente não sabe que tipo de volatilidade a gente pode ter aqui. Nego ajustando posição, nego tendo que zerar na abertura de qualquer jeito. Então assim, vai pianinho para não assustar. Mercado acoplou, aí a gente vai ver o fechamento do candle de hoje para ver se a gente pode falar, ah não, a gente teve uma virada ou começamos a ter uma virada, seja numa ponta, seja na outra. Cara sabido. Obrigado, lindinho. Ele é sabido. Você está projetando hoje, portanto, que eu tinha uma abertura para daqui 12 minutos com bastante volatilidade, se eu entendi bem aqui a sua análise. Essa é a ideia, né, Vini? Porque a gente ficou fechado segunda e terça, a gente vai abrir... Segunda foi feriado também lá nos Estados Unidos, então, né? Só terça, né? Terça. Então você tem terça e metade de quarta. Isso. Notícias, eu não lembro se teve alguma coisa assim muito... bizarra do tipo assim. Liquidação agora do Banco Pleno, mas também não sei se quanto isso aí faz preço. Não. Negociação envolvendo os Estados Unidos e Irã, mas também assim, ainda continuando nas negociações, você não tem uma conclusão disso. Não teve grandes notícias. Não sei se grandes notícias. Então assim, eu acho que assim... Virgínia desfilou no carnaval, mas não faz preços. Que Virgínia? Você não sabe quem é a Virgínia? Namorada do Vinícius Júnior, ex do Zé Felipe. Zé Felipe, que antes namorava uma dançarina. Tem 3 filhos, Zé Felipe e Virgínia. Maria Flor. Tem um menininho que eu esqueci o nome da outra também. Não sabia? Você viu a Isa tá com um novo namorado? Eu sei que a Virgínia é influencer, essa? Você já comprou um body splash da Virgínia pra dar pra alguém? Não, por quê? Não, porque pode ser um bom presente. Cara, eu fico surpreso com você. Não, mas eu posso falar? Você é tão bonitinho cantando. Sandrinha, você perdeu, Sandrinha. Cantando o quê? Vini cantando samba, pagode. Ah, você gostou, né, Coutinho?
Curtiu. Deixa acontecer. Aí eu virava pro Coutinho falar o quê? Naturalmente. O Coutinho, que é isso? Nem sabia. Você sabe como é que eu tava? Você sabe como é que eu tava no pagode? Eu tava fazendo o sinal de socorro já. Tava fazendo pra alguém pegar e me pegasse e me jogar pra fora, entendeu? Eu só olhei assim, o Vini assim. Ah, mentira que você não curtiu o Coutinho nem um pouco? Não, o Coutinho fazia sinal de socorro, mas o moleque passava lá, o Coutinho assim, ó, socorro, socorro. Me leva embora. Socorro. Leva embora. Aproveitou. Mas bonitinho, viu? Canta tudo de pagode. Gostou, né, impressionante. Só essa carinha de nerd aqui, isso não dá nada, né, Dá Coutinho? nada. Impressionante. Vamos falar de equity, Coutinho? Vamos falar de equity, Melhor né? do que divergir, né? Pelo amor de Deus. É o que nos resta, né? Pedidos da nossa audiência, ó. Esses pedidos que eu vou fazer pra galera que tá chegando agora, são quase 1.800 aparelhos conectados de forma simultânea. Foram pedidos que chegaram mais cedo. São 4 que nós anotamos aí, Sandrinha? Sim, eu sei que o primeiro é da Nadir Daza. Ah, mas ela pediu depois, só que ela é membro do canal, ela tem prioridade. Passou na frente. Daza 3, por gentileza, Coutinho, empresa do setor de saúde. Daza, com você, meu parceiro, Marcelo Coutinho. Bora. A galera tá falando muito desse papel, hein, Coutinho? Daza deu uma boa pancada, mas ela já desacelerou, né? Quando você olha pra Daza ela tava mortinha aqui na casa de R$1, R$1 e pouquinho, ela pegou e deu uma pancadona, só que agora ela pegou e lateralizou de novo. A formação gráfica, ela é ruim no sentido de ser uma lateralização e distribuição, parte superior do gráfico, a região de venda. Ok. Pra azedar, Daza tem que perder 3,71, cota 4,09 em leilão. Então, assim, teria que cair muito. Curto prazo de Daza, beleza, envelopezinho de baixo até deve cair. O que eu faria, tá? Se eu tivesse posicionado em Daza, colocaria um stop a 3,97, ou levemente abaixo, e colocaria um segundo stop a 3,71 também levemente abaixo. Porque, assim, tá bem comprado dessa pancadona que eventualmente se pegou. Logicamente não dá pra saber se pegou integral ou parcial, mas tá bem comprado. Tá? Se comprou aqui no imbróglio, também praticamente tá no 0 a 0. Comprou na parte superior, tá com leve perda. Então eu colocaria um stop. Também não é papel para entrar, é papel para manutenção, já com preparação de saída. Recrusul pro Henrique Coutinho, RCSL4. Nossa, essa ele tá pedindo faz muito tempo. Microempresa, né? A empresa tem um valor de mercado bem baixinho, microcap. E aí, Coutinho? Essa daqui ela tá até fibada porque a gente falou dela, né? Recrusul, ela deu compra a R$ 5,75, tá? Então ela foi pianinha, subiu, corrigiu, bateu na terceira, subiu. O que aconteceu com o Recrusul é que ela não conseguiu subir, mas de qualquer forma aqui você ainda tem um duplo pivô de alta dando uma compra a 6,77. Então assim, eu acho que tá bem comprado, pode fazer novas compras desde que as compras sejam parciais, tá? Não enche a mão, porque primeiro que assim, você tem um upside gigante, então não precisa encher a mão. E segundo, que essa formação gráfica, ela é boa, mas ela não é ideal. Então, ok, a gente vai tolerá-la por enquanto eu tiver topos e fundos ascendentes, mas eu iria pianinho. Se for mais conservador, não precisa nem comprar. Aguarda a reversão no 677 e compra acima de 779. O que me chamou muita atenção desse papel é que ele vinha praticamente morto, e aí ele acordou como se não houvesse amanhã. Como eu desconheço a tese, então o que me dá medo desse tipo de tese? Da mesma forma que ele pegou e explodiu, esse cara implode e derrete. Então precisa entender do que está acontecendo, porque um papel de sair de 0, e ir a R$11 não é normal. Então para ele ir de R$11 a 0, é o mesmo processo. Então só me coloquem, por favor, um stop nisso aqui, para a gente ver o que acontece. Isso aqui eu olho para isso aqui, parece Ambipar. Né? E Ambipar a gente sabe o que aconteceu, né? Então, fiquem atentos. Coutinho, mais pedidos do chat do YouTube. Vou começar com Vale e na sequência Itaúsa. Se quiser, já pode ter emenda aí, viu, Coutinho? Vale, a holding do Itaú Itaúsa. ITSA4. Vale e Itaúsa, Coutinho. Bora. Valecita, tá bem, né? Cota R$86 em leilão, fecha 8703. Formação gráfica dela, não tenho o que falar. A Leila deve estar felizona. O mercado abrindo a 86 praticamente acopla o fechamento da semana passada. Formação gráfica permanece extremamente sugestiva à manutenção de alta. Vale tem que romper os 89,50, não consegue, mas de novo, beleza, sem grandes estresse. Papel permanece defensivo, teu stop abaixo de 8388, não faria nada de diferente. Faria as compras de Vale
Da mesma forma que venho falando para vocês, compras pequenas, parciais, preço médio positivo, vai empurrando para cima, mas também sem desespero, papel extremamente esticado, ainda que você tenha uma figura gráfica como é um envelopão de alta aqui agora, então até posso falar que vai fazer compra em cima da figura, né? Mas, de novo, como o papel ele sobe desconectado quando você olha de mercado externo, preço de minério de ferro, e Vale tá meio, entre aspas, solta, eu eventualmente, aqui na TC News, como eu sou mais comedido, eu iria para o processo parcial. No caso de Itaúsa, quando você olha a Itaúsa, ela tava bonitona, ela fez aqui, ó, um pivôzão de alta, né? Bateu na terceira, corrigiu. Itaúsa tá montando um pivôzinho de alta. Você pode comprá-la agora a 13,93, cota 14,60. Deixa ela eventualmente terminar de corrigir a 13,93 para posterior compra. O objetivo de Itaúsa agora é R$16,15. Leozinho vai compartilhar minha tela daqui 5 minutinhos. Senhoras e senhores, tem a abertura do mercado à vista aqui no mercado brasileiro. Hoje, quarta-feira de cinzas, mercado começa 1h da tarde. Coutinho fica com a gente mais 10 minutinhos. Depois vem o Felipe Jordi. O Felipe aparece pra gente falar muito a respeito de soja, milho, aqueles assuntos que você sabe que são importantes quando a gente considera as ações que tem capital aberto relacionadas ao segmento agro. Nós temos aqui, Coutinho, a Ambev apontando para uma abertura, variação teórica em alta de 0,92%. Nós temos também chamando a atenção CSN, abertura em alta de 1,37%, pelo menos é isso que diz respeito à variação teórica. Chamam a atenção Santander, Sambi 11, a Unity do Banco Espanhol, variação teórica com alta de 4,32%. É claro que isso pode ter um ajuste, mas a fotografia de momento é essa. E ainda o papel de Usiminas, Usim 5, 1,74% de alta. Vamos fibar essas quatro, Coutinho? Eu falei a respeito de Ambev, eu falei sobre CSN, eu falei sobre Santander e Usiminas, Usim 5 subindo 1,74%. Ambev, CSN, Usiminas e Santander, Coutinho. Ambev, faltou Usiminas. Usiminas, CSN e Santander. Bora, então vamos lá. Ambev cota o no 645 em leilão. Ambev tá embaixo de uma resistência ao do 655. Abre na estabilidade, eu colocaria um stop sem a menor dúvida. Olha o gráfico dela tá exemplar, subiu, corrigiu, terceira linha pianinho, bateu no fibo. Aqui não tem o que falar. Leve queda, posterior alta. O mais comedido zera ou estopa, o mais arrojado, se quiser pegar a posterior alta, coloca o stop mais longo na eventualidade que vire. Quando você olha para Usiminas, essa horrorosa, cai, lateraliza, só aguarda a queda. Abrirá a 6,45, mas aqui, independente do valor de abertura, a figura gráfica dela é condenativa, ela é para baixo. Então, por favor, comprados em Usimina, fiquem atentos, independente se o papel subir, o viés deste cara é para baixo. Então, por favor, atento quem está posicionado em Usiminas. Santander era leve queda, posterior alta, a priori ok, papel fez direitinho, ó, fez a leve queda e já engrenou a posterior alta. Então vamos ver como é que esse cara se comporta agora. A formação gráfica não é ideal, mas beleza, deixa subir. Teu stop tá abaixo de 3337, não é papel para comprar, é papel só para manter. E observa, caso rompa 3337, teu stop tem que estar nessa região, porque aí esse cara vira um pivôzão de baixa e aí eventualmente pode te machucar. Para terminar, ficou faltando CSN. No caso de CSN, formação gráfica ruim também igual. Fez aqui um pivôzinho de baixa e agora meio que deu uma compra especulativa sob suporte. Não é a cara da melhor operação, né? Até porque ela é uma operação especulativa, mas beleza, aqui você tem leve alta, posterior queda. Eventualmente a pergunta de vocês é, beleza, Coutinho, leve alta até quanto? R$10,20 para posterior queda. Você vai ter um respiro em CSN, chegando 10,20, cola o stop, porque ela deveria inflexionar da mesma forma que ela inflexionou aqui,
ela faz esse movimento ao contrário. Obrigado, Coutinho. 12h58, em 2 minutos. Vem aí a abertura do mercado à vista aqui na sua TC News. Mais de 2.000 aparelhos conectados de forma simultânea para 894 likes. O nosso Gustavo Vieira, membro do canal, falou: Vini, 1.000 likes vai ser pouco. Eu acho que será pouco mesmo. Deixa aí o seu like, venha junto com a gente, vamos construir o melhor almoço do mercado. Daqui a pouco também, a partir das 3 horas da tarde, tem Tarde TC News. O Fábio Borges Arraes. Coutinho, pode me explicar como ficam aqui as BDRs? Corrige a queda ontem primeiro, como que fica isso? Tem uma correção? Tem uma correção, não tem, Coutinho? Os BDRs negociados aqui, porque o papel foi negociado ontem lá nos Estados Unidos. Por exemplo, o BDR da Amazon. O BDR, né? A ação da Amazon foi negociada ontem nos Estados Unidos. O BDR aqui hoje abre com a correção do movimento de ontem, não é isso? Se caiu lá fora, é o que eu chamo de acoplar, né? Então, assim, deixa acoplar. Você tem as ordens no book que são refeitas ou redirecionadas no acoplamento lá de fora. Então, assim, você deve ter, como o mercado aqui fica parado, imagina que caiu muito lá fora, não que guepou, caiu muito lá fora. Quando o mercado abre no Brasil, ele guepa, tá? Por quê? Porque ele tem que acoplar com o valor lá de fora. Então, assim, não é que o mercado vai abrir e aí o nego vai entrar vendendo para acoplar. Isso já acontece na abertura, ou seja, as ordens que estão no book são refeitas e o mercado, quando você tem movimentos muito longos, aonde aqui fica fechado e lá se movimenta, aqui gapa para poder reacoplar no valor. E aí se você tem, por exemplo, 2 ou 3 dias parado, um dia caiu, outro dia subiu, outro dia caiu, outro dia subiu. Então tem que esperar isso daí, esse molho chegar num preço médio para o mercado acoplar. Por isso que eu recomendo, principalmente os day traders aí, a esperar o mercado abrir aí, sei lá, 5, 10 minutos, acoplou, beleza, mesma coisa nos leilões de Bovespa, que eventualmente são mais longos, tá? Para a coisa acoplar, o mercado ir, para vocês não tomarem nenhum tipo de susto, tá bom, pessoal? Muito bem, valeu, meu parceiro Marcelo Coutinho. Para quem tava com abstinência, acabou. Estamos de volta, senhoras e senhores. Profit Pro, Anelógica na sua tela. Primeiro, contratos de juros futuros que abrem em queda. Tem uma acentuação da desidratação do pedido de prêmio. Nós tivemos aqui, logo na abertura, uma queda de praticamente 5, 6, agora 7 pontos base, DIs renovando mínima intradiária. O Ibov abre no verde. Você vai ouvir algumas vezes a sinalização de máxima intradiária, porque a abertura do mercado, qualquer time da variação vai levar esse Ibovespa para máxima. E também a mesma coisa em relação ao futuro da moeda americana. Máxima e mínima, tudo ainda muito próximo. O Coutinho falou sobre como nós precisamos observar a busca por uma direção em índice, dólar, nos papéis também. Ao que parece, é uma sinalização ainda muito tímida, muito cedo. Acabou de abrir o mercado, mas os DIs estão no vermelho de ponta a ponta. E eu reforço, há um avanço na desidratação do pedido de prêmio. Nós temos aqui quedas de até 5 pontos base e meio, senhoras e senhores. 5 pontos base e meio de retração para os contratos com vencimento em janeiro de 2030. Mínima intradiária para o D1F27 e também para o D1F29. D1F36, renovando mínima do dia também. No caso do contrato com vencimento em janeiro de 2036, uma desidratação de 4 pontos base. O Ibov segue flat no 0 a 0, 186.447 pontos. E o dólar, Sandra Lacerda, futuro da moeda americana, WDOH26, por enquanto, nesse início de negociação, no vermelho, Sandrinha. Exatamente, queda de 0,25% para o WDOH26, R$5,218, R$5,21, Vini. Novo contrato do Ibovespa Futuro, contrato do mini índice, WINJ26. Por enquanto, no verde, elevação de 0,15%, 0,16%, 190.765 pontos. Vamos com você, meu parceiro Marcelo Coutinho, de olho no índice, de olho no dólar. Bora lá, olha só, pessoal, o índice dólar abre estáveis, então beleza, sem grandes novidades por aqui. Tem alguns minutinhos de mercado. O gráfico de 60 nesse cara pra gente olhar o intraday. Olha só, pivô de alta no caso do índice. Subiu, corrigiu, terceira linha pianinho, deixa subir. Então, a priori, a abertura do mercado, né? Não vou estar aqui, lamentavelmente, com vocês durante o dia, mas a abertura sugere uma abertura altista. Gráfico de 60 no dólar, aqui a mesma coisa, só que para baixo, né? Você tem
a montagem de um pivôzão de baixa. Caiu, lateralizou, caiu. Quando você termina esse envelope, a figura anterior é um pivô de baixa. Então, a priori, o mercado abre certinho, índice para cima, dólar para baixo. A gente pode agora, eventualmente, ir aí para os gráficos de 4 minutos para ir para a boca da trincheira fazer day trade, mas o mais importante é essa abertura estável. Então, vamos agora acompanhar daí para frente, vocês vão ficar com o Vini, mas por enquanto, pelo menos, mercado bem estável. Vamos para a trincheira, como você sugeriu, Coutinho, gráfico de 4 minutos, porque agora nós temos mais papéis mais pesados que começam a ser negociados também no mercado à vista. Leozinho vai compartilhar aqui a minha tela. Olha só, senhoras e senhores, nós temos aqui o papel de Axia renovando máxima intradiária, Ambev vem muito forte, Ambev vem numa trajetória importante para quem está atuando na ponta compradora. Vale ainda está em leilão, Santander ainda está em leilão, mas aquela alta perto de 4% para Santander, superior a 4% na verdade, a variação teórica apontava para uma abertura com ganhos de 4,30% para Sambionze, isso já mudou completamente, variação teórica agora 1,16% de alta para Unity de Santander. Vale 2,16% de baixa, é o que aponta a variação teórica. E aqui me chama a atenção, Coutinho, será que a gente consegue colocar o gráfico rapidinho de CSN? CSNA3, você até já fibou esse gráfico para nós, mas eu queria colocar no intraday, porque esse papel, ele está em leilão, não é que ele está em leilão como está Vale e como está Santander, que não vieram ainda para o mercado à vista. CSN veio para o mercado à vista e entrou em leilão na mínima intradiária, recuando 0,80%. A variação não chama assim tanta atenção, mas eu tô com a expectativa de ver o gráfico aí de curtíssimo prazo, um movimento mais forte, Coutinho, para baixo. R$ 8,66 para CSN. Olha lá como foi a abertura de CSN, Coutinho. É, realmente estranho, né? Deixa eu só colocar aqui pra gente ver e dar uma medida nesse cara pra ver quanto que foi. O papel caiu 2%, não, o valor é insuficiente para pegar e jogar em leilão. Aconteceu alguma coisa, a B3 mandou de volta, né? Você vê que ele guepou, abriu, deu praticamente 2 barras, que são 8 minutos, o papel caiu 2%, voltou para leilão. 2% não é algo que tecnicamente eu veria para a bolsa pegar e devolver. Mas enfim, devolveu o ativo em leilão a R$ 8,65. Você consegue ver aí o booking? Só pra gente ver se alguém entrou forte aí a quantidade de ativo? Ele congela, né? Ó, você tem 120 quilos na entrada, você tem 178 quilos na saída, mas agora, como ele fica em leilão, ele fica congelado, né? Não dá pra saber. Não dá pra saber. Fechado, Coutinho. Vou só colocar aqui a notícia, depois a gente vai falar com calma, mas só pra você ter a manchete, tá bom? Porque tem informação a respeito de CSN Mineração, tá lá no Valor Econômico, tá aqui pra você. Matéria do repórter Felipe Lawrence. S&P coloca notas de crédito nacional da CSN, também da CSN Mineração, em observação negativa. Por enquanto, CSN em leilão, senhoras e senhores. Santander e Vale não saíram de leilão. É diferente do caso de CSN. CSN veio para jogo no mercado à vista, aí essa movimentação que o Coutinho mostrou levou a empresa de novo para leilão na mínima intradiária. Santander e Vale ainda não começaram a ser negociados no mercado à vista, nós já temos aqui 7 minutos de negociação. Assim como o VEG, o papel da VEG também em leilão. A variação teórica aponta para uma abertura em alta de 1,38%. DIs renovando mínima praticamente... Opa, mínima coisa nenhuma. Os DIs estão renovando máxima intradiária, ainda no vermelho. Mas aquela desidratação que chegou a 7 pontos base, agora está na casa de 2 pontos base e meio. É máxima intradiária para o D1F36, para o D1F30, D1F29 também buscando aí região de máxima intradiária. Tudo ainda no vermelho, mas agora os DIs estão mais lateralizados. Coutinho, quero agradecer a sua participação, 1 hora mais 7 minutos, vivemos aqui a abertura... Opa, vamos falar de Vale, Coutinho, pra te liberar bem. Vale acabou de chegar aqui pro jogo, pro nosso mercado à vista, assim como Sambionze, a Unity de Santander. No caso de Santander não tem assim grande notícia, o ativo avança 1,16%, só que Vale cai 2,28%. Vale sim, Vale me parece que aqui tem notícia, uma pancada importante pro papel da Vale. Minério de ferro, durante agora, feriado de carnaval, fim de semana, teve uma retração importante, parece que a Vale está buscando aí uma certa correção, Coutinho. Não sei se dá para chamar dessa maneira, o papel vem de um avanço importante. A Vale guepou, né, 2 vezes, ela guepou daqui para cá e aí agora ela guepa de sexta para hoje, né, então assim, ok,
O ativo cota 8503, a Zeda abaixo de 8388. Então, assim, tem que esperar mais um pouquinho. A figura gráfica permanece altista, não tem absolutamente nada para fazer. O mais arrojado vai comprar no 8388, o mais conservador ou conservadora vai aguardar. O stop da operação é abaixo de 8388. Vale, tá tranquila, deixa cair. O papel pode respirar. Nota que esta queda, ela já ocorreu daqui para cá. Esta queda já ocorreu daqui para cá. Então ela pode de novo ocorrer daqui para cá sem nenhum tipo de prejuízo. Coutinho, muito obrigado. Legal demais ter você junto com a gente aqui nesta quarta-feira. Uma dinâmica diferente do almoço de negócios. Geralmente a abertura do mercado é no Manhã TC News com o nosso Léo Levati. Cumprimos aqui bem o nosso papel. Você não acha, Coutinho? Sempre, lindão. Muito obrigado, excelente semana. Nos encontramos de novo na segunda-feira. Amanhã tem Manhã TC News com você, Léo Levati. Aquela brincadeira gostosa que estamos acostumados. Valeu, Coutinho. Sim, senhor, chefe. Tamo junto. Tchau, Sambão. Tchau, pessoal. Um abraço pra vocês. Tchau, perfeitinha. Tchau, Coutinho. Lucas Genevro tá aqui comemorando. Finalmente minha Petro Recôncavo tá andando, RECV 3. Como que tá o setor de petróleo? Deixa eu monitorar aqui, ó, Profit Pro Nelógica na tela. Nosso Marcelo Coutinho vai ter uma substituição aqui no nosso estúdio. Sai Marcelo Coutinho, entra Felipe Jordi, porta-voz da Beyond Agro, pra gente falar bastante a respeito de soja, pra gente falar também a respeito de milho. Presencialmente hoje